Bem-vindo ao canal Pensando Livre, o espaço da fé raciocinada. Joguei a toalha. Afinal, o que isso quer dizer? Pois bem, essa expressão, na verdade, vem lá do boxe, um esporte violento tabu, significa que o treinador de um dos boxers agiu para que encerrasse logo a luta, pois o seu pupilo está apanhando demais. Pois bem, quando isso acontece, ele joga a toalha, a luta se encerra e o juiz dá vitória para o oponente. Hoje, tomei a decisão. Joguei a toalha. Onde? No ringue. Qual ringue? Aquele da prática mediúnica espiritual de todo espírita, é lógico, centros espíritas e etc., casas, cultos e tudo mais, deveria praticar, não pratica. E eu? Bom, eu joguei a toalha. Eu desisti de brigar com quem está na posição antagônica à minha posição. Vou só contextualizar vocês para que a gente possa entender. Os meus oponentes nem sabem que nós somos adversários. Até o meu próximo, aquele a quem Jesus de Nazaré indica ação do amor, e está a um braço só de distância, não sabe também que é meu protagonista. Logo, vale a pena esmiuçar o tablado, onde o embate filosófico e prático tem acontecido, e é lógico, vamos situar você que está nos assistindo. Eu também escrevi um texto, logo o leitor também, e tentar mostrar para ele como é essa situação. Olha, eu nasci numa família católica. Tive obrigação idêntica a todos os meus primos, que eram muitos, não são poucos, de estudar o catecismo e realizar a primeira comunhão aos 7 anos. Só aí, a vovó Jovita não abria mão para nenhum neto. Todos tinham que fazer. Foi assim que eu fiz lá na pequena Paracambi. Isso aí, anos dourados, lá entre 1950 e 1960. Houve um momento que eu estava fazendo o catecismo e tinha em casa manifestações mediúnicas e enchei o saco do meu pai e da minha mãe. Afinal de contas, eles eram católicos, morreram católicos e reagiram da melhor maneira. Chinelo. Pronto. Hoje a sandália havaiana. Naquele tempo era o chinelo. Até que uma tia do meu pai, ela, um bandista, segurou a mão dele e perguntou se podia me levar a um caboclo na cidade de Nova Iguaçu. Meu pai concordou e eu e Tchacan ainda fomos lá no terreiro do caboclo Cobra Coral. Lá, diante do Congal, uma coisa muito bonitinha, a entidade falou com a tia Cândida. Olha, isso são realmente espíritos. E ele precisa, já que é muito pequeno e não tem apoio dos pais para vir para a Umbanda, então procure um negócio chamado mesa branca. Eu sou o espírito do caboclo falando para a tia Cândida. E ela vai fazer alguma coisa. Eu não sei o que ela fez com o caboclo, só fez que ambos conseguiram dar uma segurada nos meus dons mediúnicos. Aí, meu pai não satisfeito com aquela idade, afinal de contas, rapaz, ele é católico. E aí, conversando com o tio Afonso, eles decidiram me levar até um psiquiatra, também na cidade de Nova Iguaçu. Para Camila não tinha nada. Para minha sorte,
O psiquiatra não estava no consultório. Havia saído para ir no manicômio atender algum caso grave. No lugar dele, quem atendeu, porque a consulta estava marcada e paga, foi o irmão dele, um cardiologista. Pois bem, cardiologista com a mão nos olhos, mandou me sentar, o Afonso, que me acompanhava também, e ele, depois de se concentrar algum tempo, disse o seguinte: você não tem doença mental. Seu problema chama-se mediunidade. Um médico espírita, com certeza. Aí não teve jeito. O médico mandou ir para um certo centro espírita. A tia Cândida tinha dito que o caboclo falou para eu procurar o centro espírita. E aí eu fui levado, então, pelas mãos da minha própria mãe, para o centro espírita Pioneiros da Verdade, lá em Nova Iguaçu. Lá, naquele tempo, lembre-se bem, nós estamos falando final da década de 50, início da década de 60. O seu Eugênio viu Valete e de imediato fez o quê? E incluiu nos trabalhos práticos mediúnicos semanais. Daí para frente, toda semana, minha mãe me levava, ela ficava sentada assistindo a palestra evangélica, enquanto eu ia para a parte prática mediúnica e o seu Eugênio e a irmã dele faziam todas as tardes, semanalmente, e eu estava lá entre outros. Isso aí eu comecei, então, a estudar o Espiritismo, lendo as obras de Allan Kardec. Diga-se de passagem, são as obras que dão origem ao Espiritismo. Logo, para você se tornar um espírita, você tem que ler as obras que falam o que é, como é, para que serve, como se faz o Espiritismo. E isso aí foi o que eu fiz. Foram os 15 livros da doutrina foram lidos por mim ou por outra pessoa e eu escutava atentamente. E tinha perguntas, tinha debate. Muitas vezes a irmã do seu Eugênio era bem mais brava que ele e ela cobrava mesmo. Está aí a foto de hoje, daquele que foi o meu primeiro centro espírita. Aí começa a minha luta. Por quê? Porque o tempo foi passando, eu me mudei para Nova Iguaçu com os meus pais e eu fui colocado num colégio perto da minha casa. E o colégio chamava-se Leopoldo Machado. Coincidentemente, um grande espírita do estado do Rio de Janeiro, vindo lá da Bahia, se eu não me engano. Os anos que eu morei em Nova Iguaçu, eu estudei no Colégio Leopoldo Machado, cujo professor, diretor, era o professor Newton Gonçalves de Barro, espírita, convicto, e Dona Áurea, irmã do seu Leopoldo Machado. Pois é, o que essa dupla fez comigo? Me levaram para o grupo espírita da fraternidade chamado Irmã Sheila, do outro lado da linha do trem. Ali eu não sei se é K11 ou se é centro, mas eu sei que é na Rita Baroni, bem ali, pertinho do Colégio Leopoldo. Lá eu tomei contato com trabalhos mediúnicos de efeito físico, coisa que eu não conhecia. Só conhecia aqueles efeitos inteligentes, ou melhor, as comunicações inteligentes. E aí eu vi por instantânea, materialização luminosa de espírito, transporte de objeto e o tal do desdobramento. Me seguiu praticamente até 2009. Pois bem, esmiuçávamos ali então, em especial,
o livro dos médios, e aquelas instruções práticas para a prática mediúnica. São dois livros fundamentais para os médios. E com isso foi encerrando a década de 1960, ou seja, intervalo aí de praticamente 10 anos entre o Pioneiros da Verdade e o Irmã Sheila. Um tempo foi dado na minha vida quando eu entrei na idade adulta, quando terminou a minha adolescência. E aí eu me casei precocemente. Todos os cargos do casamento apareceram de um dia para a noite. A faculdade mediúnica foi para o final da fila da prioridade. Até que em 1978, a mediunidade me chamou de volta na marra, como uma forma traumática. Eu já era sargento do Exército, servi em Macaé, no Forte Marechal Hermes, esse bonitinho aí que tem a praia na frente. E, claro, bati na porta, sem querer, do Grupo Espírita Pedro, onde fui acolhido, tratado e me permitiu a volta às lides do Espiritismo. Tomei contato ali, todo legado do Peixotinho, sargento como eu, fez história do Espiritismo Nacional. Experimentei novamente o Espiritismo como ciência e, na parte moral, com amor ao próximo, na prática. Esse grupo é um barato. Sempre fui um leitor voraz de filosofia clássica, adoro Sócrates, adoro os estoicos, e vai por aí. Gosto também muito de matemática, tanto assim que sou professor de matemática, de física, de biologia, sou muito chegado à química, não. E adoro a literatura, onde os meus temas prediletos eram os romances globais. Não interessa que fosse Dostoiévski ou se fosse Zé de Alencar, tanto faz. Caiu na minha mão, eu lia. Bom, mas além da obra de Kardec, naquele centro espírita, disseram e me mostraram, me apresentaram um negócio chamado romance espírita. Eu, já com uma excelente fundação da obra de Allan Kardec, fui apresentado, então, ao trabalho de Chico Xavier, Valdo Vieira, em especial a dupla maravilhosa. Pois bem, e comecei a ler os romances, lendo os romances, me emocionava, como todo bom homem da minha época, chorava no chuveiro, a não parecer que estava chorando, mas chorei. Por quê? O romance toca o coração, ele não é para o cérebro. O romance é emoção, é sentimento, dialógico. É um sentimento maravilhoso quando você lê um livro do tipo Paulo Estevam. Não olha não, cara. Vale a pena. Eu sempre tive o devido respeito pela licença poética, porque todo romancista tem a licença poética. Não interessa que ele é Emmanuel, que ele é André Luiz, ele é um poeta escrevendo romance. O romance é ficção. O romance é para te entreter e, se possível, ter um cunho, um fim moral, uma moralidade intrínseca. Ponto final. Dá para você aprender a doutrina espírita lendo o romance. Não é lendo Jorge Amado, você vai aprender nada sobre a história da Bahia. Entendeu? Bom, aí eu comecei a tomar contato com eles e comecei a ver que neles havia muitos princípios espíritas e que eles, romancistas, defendiam esses princípios e traziam sempre um fecho moral. E isso é muito, muito importante.
A fotinha aí é do grupo Irmão Pedro, ou Pedro Macaé. 2009, eu infartei. Passei 17 longos dias na UTI do Hospital Universitário, lá em Cuiabá. Morri, fui ressuscitado pelas mãos competentes dos médicos lá do curso de cardiologia da universidade. Mas a solidão do leito. Rapaz, eu recebi uma visita, um velho amigo espiritual que me trouxe uma notícia. Suspensão da mediunidade por tempo indeterminado. Dali para frente eu não ia mais escrever, falar, desdobrar e pior, não ia ter mais a vida. Meu Deus. Ele se despediu, avisou. Nossa missão de escrever um livro está pronto. É esse livro que está aí, ó, Escrevendo com os Espíritos. Aí errou o trabalho dele e eu fiquei sem as 4 mediunidades que eu tive desde a infância. Com a mediunidade suspensa, a primeira coisa que começou a me tocar fundo na alma é: rapaz, como é que pode eu agora fazer qualquer coisa na prática mediúnica que eu não vejo mais? E os espíritos não conseguem se comunicar comigo e eu estou bloqueado para a mediunidade. Como isso vai acontecer? Eu lembro que com toda a mediunidade, na plenitude da mediunidade, Chico Xavier foi enganado pela Otília. Logo, quem seria eu, então, para enfrentar uma situação dessa sem nenhuma mediunidade? Ó, a certeza se foi. E junto com ela, a minha fé se tornou extremamente racional. Porque, sem poder ter certeza diante do espírito que foi evocado ou que apareceu, eu não tinha mais como ter certeza de nada. Afinal, eu sou um cientista. Eu tenho que provar pela razão. Senão, é uma heresia. A minha cabeça pensante continua normal. Tanto é verdade, eu escrevi esse livro aí depois, pensando o livro no Espiritismo. Mas é opinião do Rui. Deixou de ser intercâmbio entre eu e os espíritos. Por quê? Porque isso me permitiu manter a mente refrigerada. Eu acho que deveria ser o comum as pessoas entenderem que o Espiritismo é uma filosofia espiritualista. Pelo menos é o que está escrito no Livro dos Espíritos. Ninguém falou em religião. Religião é que tem fé cega. E acredita porque tem que acreditar. Aqui não. A filosofia não é assim. Então, sem querer ofender ninguém, vejo o Espiritismo como uma filosofia espiritualista onde eu tenho que aplicar os métodos filosóficos e da ciência. Sem a mediunidade, eu não consigo, de jeito nenhum, ter um bom parceiro das práticas espíritas. O máximo que eu vou conseguir é acolher um irmão necessitado que chegue. Mas fora isso, se ele está falando a verdade, se ele está mentindo, se ele está dizendo quem ele é e não é, eu não tenho nenhuma mais certeza. E eu já tive essa certeza lá no passado. Perdi, me recuso a brigar, não vou atrapalhar o culto religioso nas casas espíritas. Sou soldado, mas não quero a guerra. Como sempre fui professor, me recuso a debater sobre o óbvio, sobre princípios que embasam a doutrina dos espíritos. Se meu interlocutor não os conhece, então não conte comigo para debater. Joguei a toalha. A codificação exige uma atualização.
Eu não dou conta de cooperar nisso. Por isso, enquanto a mediunidade estiver suspensa, joguei a toalha. Por tua atenção, obrigado. Inscreva-se no canal. Se você gostou, deixe o seu gostei. Se não gostou, deixe o seu não gostei. Compartilhe este vídeo, mas não se esqueça, importante mesmo é o teu comentário. Até a próxima!